Boa tarde, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais uma live aqui da Information Planet. Hoje vai ser um bate-papo aqui com a Juliana da Seven Migration. Vamos esperar o pessoal entrar. Oi, Carol. Tá todo mundo entrando aqui. Gente, seguinte, vocês estão me ouvindo bem? Tá todo mundo me ouvindo? Se vocês puderem só dar um estou ouvindo aí no chat, eu vou ficar mais tranquilo aqui, está tudo certinho. Espero que esteja. Seguinte, a Seven Migration já está aqui. Juliana, você consegue me ouvir? Pode só dar uma confirmada se está tudo ok? Obrigado. Gente, seguinte, hoje a gente tem um bate-papo junto com a Juliana da Seven Migration. Antes de mais nada, meu nome é Vitor, eu trabalho aqui na Information Plant de Sydney, na Austrália. Nós temos aqui vários offices na Austrália e em volta do mundo. Aqui na Austrália a gente tem Adelaide, Brisbane, Melbourne, Gold Coast, Perth. Então, se você precisar ir para qualquer cidade aqui na Austrália, pode contar com todo o suporte da nossa equipe. Oi, gente! Samara, oi, Samara. Então, gente, fiquem à vontade, tá? Essa live vai ser um bate-papo com a Juliana, a gente vai fazer algumas perguntas, a gente tem algumas perguntas que nós vem recebendo bastante dos nossos estudantes sobre as novas regras do 485, a famosa e mais importante informação que os estudantes internacionais vão poder trabalhar, né, full time, que a gente teve recentemente. A gente vai falar também um pouquinho sobre as tendências para o ano de 2022, sobre o tema imigração e tudo mais aqui na Austrália, e também mais sobre o tema, né? A gente vai confirmar com a Juliana também. Se vocês tiverem algumas outras perguntas, podem entrar em contato conosco, pode escrever aqui no chat, que a gente já bate um papo com ela, tá? Ju, você tá ok? Tá podendo entrar já com a gente? Deixa eu ver se eu consigo chamar ela. As questões aqui, tá, gente? Então, se vocês tiverem mais alguma, pode colocar aqui no chat pra gente. Oi, Ju! Tudo bem? Tudo bem? Quanto tempo! Bom falar com você. Quanto tempo mesmo? Estão me batizando aí a primeira live do ano. E então aproveito, né, para desejar para vocês aí um ótimo 2022, que esse seja o ano. Começou conturbado, né, Vitor? Com essa onda aí, estamos vivendo que acredito que os brasileiros estão vivendo no Brasil há muito tempo já. Assusta, não é? Mas esperamos que, claro, né, que as próximas semanas a situação melhore. Quem já pegou, né, COVID, que esteja bem. Quem não pegou, que não pegue. Que todo mundo que esteja na mesma situação que eu, que estou tendo que manter filho em casa, porque tem caso por tudo que é lugar, que a gente saia dessa. Com Vitor, certeza. a sua imagem, para mim, tá como se tivesse downloading, mas eu estou escutando você. Agora acho que voltou. Será que é a sua internet? O pessoal, gente, vocês estão me vendo bem? Tá todo mundo me vendo tranquilo? Às vezes pode ser a Agora eu internet ou tô. aqui ou aí. Bom, Tá, se eu tô. voltou, é isso. Então. Para mim, tá ok. Vocês estão me vendo também, pessoal? Eu não sei se eu consigo ver aqui os comentários, acho que sim. Vocês conseguem me enxergar também? Estão me escutando? Ah, eu já coloquei aqui no 4G, mas qualquer coisa eu volto para o Wi-Fi. Vamos ver se está travando. Fernanda, está travando a minha? Você está travando a minha para você também, Vitor? Não, eu tô te vendo perfeito. Você está vendo? Eu Tô. tô vendo você também. A Juliana tá ok, alguém colocou, a Ana colocou aqui, a Ju está Será ok. que. Ah, tá. Bom, vamos começar. Vamos indo, vamos indo e vamos ver se Se estabiliza. Pessoal, travar, nos gente, avisem. só me avisa. Eu estou travando? Ai, que engraçado. Eu tô aqui no. Bom, gente, se ficar muito ruim, vocês me avisam, tá? Eu tento de repente reiniciar a internet aqui, não tem problema, tá bom? Só me avisa se ficar muito ruim, tá? Bom, Ju, seguinte, temos algumas perguntas, nossos estudantes vêm mandando várias perguntas para nós, né? Início de ano, muita coisa acontecendo, a motivação aqui, vai. E uma das perguntas que a gente recebe muito é a seguinte, sobre as aberturas das fronteiras. Então, a partir do dia 15 do 12, a gente teve a grande informação que as fronteiras abriram.
Então, na sua opinião, você acha que isso vai manter, que vai fechar novamente, ou outros vistos, que eu sei que tem uma limitação de vistos, né, que podem voltar, se eles vão liberar para novos vistos também? O que você acha, na sua opinião? Não tem absolutamente nada, graças a Deus, indicando que isso vai mudar. Não é muito pelo contrário. Eu acho que a Austrália, sem entrar no mérito, né, de decisões, enfim, que eu concordo ou não concordo, a Austrália liberou geral, vamos colocar assim, né, de uma forma bem simples, e a tendência é só abrir cada vez mais. A economia já sofreu muito com toda essa crise, claro, mundialmente falando, todos estamos na mesma, mas não tem mais como aguentar, né? Escassez de mão de obra e aí vai. Então, é claro que no primeiro momento eles liberaram para aquelas subclasses de visto que, na visão, acredito eu, da imigração, são aqueles que mais contribuem com o mercado de trabalho, mas a tendência é o turismo estar liberado também muito em breve. A minha suspeita é que eles não liberaram, né, para os turistas num primeiro momento, é justamente para dar a possibilidade das pessoas se colocarem no mercado de trabalho e também pela limitação de voos, né? A gente está com as fronteiras abertas, mas ainda não temos todos os voos, todas as linhas aéreas, e aí vai, né? Trechos, voos sendo cancelados a todo momento. Então, acho que o país não tem uma estrutura ainda, né, para essa abertura total, mas acho que vem em breve. Vocês vão ter que me desculpar, hoje eu tô super nervosa. Eu acho que eu nunca fiz uma live que eu fiquei nervosa. Não é pela live, mas, mas hoje, depois de 2 anos e meio, os meus pais estão chegando em 2 horas e Nossa! a ansiedade hoje eu não vou conseguir disfarçar. Ah, mas E isso é você coisa começou com boa. essa pergunta. E você começou com essa pergunta, né, Vitor? Então, eu entendo a ansiedade de todos vocês, não há dúvida, né, que eu estou assim nos últimos 2 dias, aí consegui embarcar, e o teste negativo, e vem, enfim. Mas tudo indica que vai permanecer aberto. Não tem absolutamente nenhuma discussão, né, tirando a minha situação aí, não tem absolutamente nada dizendo que a gente vai voltar ao que foi nesses últimos 2 anos, graças a Deus. Que bom. E mudando um pouquinho de assunto, falando um pouco sobre aplicações de visto para estudante aqui dentro da Austrália. A gente sabe que com o Covid muita coisa começou a atrasar, exame médico e tudo mais. E o processamento dos vistos também tiveram um tempo mais longo, né? Você acha que isso vai ser uma tendência para 2022, que os vistos vão demorar do estudante para sair? Ou você acha que com a abertura das fronteiras isso vai começar a agilizar um pouco mais? O que você acha? Eu já senti que começou a agilizar, né? Então, logo eles anunciaram que eles iriam abrir, né, para, obviamente, para aquelas subclasses de visto, a gente já sentiu que o sistema começou a andar. O que a gente percebe hoje é que quando a gente busca, né, os tempos de processamento, e aí vamos falar do visto de estudante especificamente falando, tem todo o backlog de processos que não foram analisados porque as pessoas estavam fora. Então, a gente sabe que houve, né, um congelamento, digamos assim, desses processos, até para não aprovarem o visto e as pessoas não terem condições de virem à Austrália. Isso foi por proteção de todos vocês ou de alguns de vocês que podem estar no Brasil. Então, o tempo de processamento, ele é uma média de tudo que está nessa gaveta eletrônica. Portanto, é claro que ele vai estar muito longo, não é? Porque a média vai juntar com esses que não foram processados. Então, hoje a gente tem, deixa eu colar aqui, se a gente pegar para VET, não é? A gente tem 25% dos vistos processados em 30 dias, 50% em 90, 75% em 8 meses e 90% em 16 meses. Tem umas porcentagens que não fecham muito aí na conta dos Uhum. 100%, mas é isso que provavelmente, né, está acontecendo. Mas a tendência é que voltem a ser processados normalmente, mas o volume de aplicações deve estar muito alto, então, claro, Sim. né, que talvez não seja o ideal ainda, mas as coisas começaram a andar, não há dúvida que sim. Além disso, tem todas as outras variáveis, como o exame médico, que está demorando um pouquinho mais, que tem um volume alto de pessoas também querendo fazer. Acho que as coisas vão começar a se acertar nesse ano, se Deus quiser, né? É exatamente isso, é justamente isso, né? Os processos eles trancam, porque qualquer solicitação de documento adicional, muitas pessoas não conseguem entregar, a gente pede extensão de prazo e aí vai. Então é justamente isso que faz o prazo se alastrar. Nesse momento, claro, estamos, pelo menos em New South Wales, falando aqui, né, mais especificamente de Sydney, estamos aí com uma situação de falta de staff, muita gente, né, doente, enfim, com COVID em casa. Então, acredito, né, que afete os exames médicos, mas tudo me parece estar voltando ao normal
graças a Deus. Então, Ó, por tem hora, só até, pensamento positivo. tem até a pergunta da Cacau Junqueira perguntando sobre o VET, se você pode repetir quanto tempo está demorando, você acho que tinha falado. Claro, não tem problema. Então, assim, a informação é um pouquinho estranha da maneira que eles colocam, tá? Mas, e vocês todos têm acesso a isso. Se vocês colocarem no próprio Google 500, né, visto 500, processing time, vocês vão cair nessa página que vai mostrar não só o 500, como todos os outros vistos. Então, o VET, 25% dos vistos processados em 30 dias, 50% processados em 90 dias, 75% em 8 meses e 90% em 16 meses. Então, é uma conta estranha, né? Porque não estamos falando no 100% fechando, tá? O que vale para a gente pensar de 30 dias a 16 meses. 16 meses, possivelmente, a todo mundo que não teve o visto processado porque estava offshore e, obviamente, 30 dias, acredito eu, que sejam as aplicações novas, né? Então, eu não sei, Legal. Vitor deu uma trancadinha aí, mas eu não sei se o Tá me pessoal está... ouvindo? Tá me vendo? A imagem trancou e eu estou escutando você. Não sei se o pessoal está me escutando enquanto eu falo. Eita, nós. Não, eu tô te vendo, vendo e ouvindo você perfeito. Tá, Gente, perfeito. se Eu acho que... travar, vocês avisam, tá? Ô, Ju, E... uma outra pergunta também. Vamos supor, as fronteiras abriram, todo aquele reboliço, vou para o Brasil, não vou, meu visto está vencendo, o que eu faço? E como você mencionou, tem a lista que alguns vistos também não estão sendo liberados para entrar, para voltar, como o Bridging Visa ou visto de turista. Você acha que a Austrália vai mudar isso e vai voltar com esses vistos para o pessoal que está no Bridging Visa poder voltar para a Austrália ou não? Olha, eu acredito que a questão do Bridging Visa ela vai ser liberada ao mesmo tempo que talvez haja abertura total, né, sem a necessidade aí de pedidos de travel exemption, sem a necessidade, né, sem o impedimento no sentido de pessoas com visto de turista retornar. Realmente é uma situação que a gente não passa nenhum dia sem ter pelo menos uma solicitação, né? Pelo menos um e-mail, um telefonema em relação a isso. E a minha opinião, e todo mundo, né? Todos os meus clientes, todo mundo que trabalha comigo sabe que essa é a minha opinião. Eu sempre digo, não é hora de viajar. Infelizmente, não é hora de viajar. Existe a possibilidade de quem está no Bridging Visa pedir, né, no caso do Bridging Visa A, pedir um Bridging Visa B e pedir também uma Travel Exemption para poder ir. Nesse caso, façam tudo isso estando aqui. Bridging Visa B é óbvio que tem que estar aqui, mas a Travel Exemption peçam antes de vocês irem. Mas a chance, né, de ter isso aprovado, na maior parte dos casos, é muito pequena, exceto, claro, tem uma situação muito séria ocorrendo, né, offshore, né, um parente aí falecendo, alguém muito doente, aí, claro, né, eu sou a primeira a dar todo esse suporte para que a pessoa consiga ir. Mas, em outras circunstâncias, né, não é hora de sair. Eu posso dizer para vocês, gente, que vocês não podem imaginar a quantidade de gente que nos últimos 3 dias antes de voar testou positivo no Brasil e não conseguiu embarcar. Pessoas que têm a liberação para retornar, estão sem sintomas, estão bem, fazem o CPR, né? Fazem o PCR, né? Enfim, teste e testam positivo aí, né? E aí é uma confusão, porque obviamente a troca de voo no último minuto atrai uma taxa muito alta, enfim. Então, não sugiro viagens nesse momento, independentemente da liberação para pessoas no Bridging Visa. Tá? Não, eu realmente não recomendo. Tá, legal. Gente, eu tô vendo que o pessoal tava falando que minha imagem tá travando, mas pelo menos estão me ouvindo, então já é alguma coisa. Se ficar E muito agora, tá ruim, bom. me avisa. Então tá bom. Ó, tem algumas perguntas aqui no chat. O pessoal tá perguntando se alguém sabe sobre a abertura para estudar em Perth. Como que tá? Possivelmente ele deve estar em algum outro estado, de repente New South Wales ou Queensland. Como que tá essa abertura aí pro pessoal ir para Perth estudar, Ju? Nossa, mas daí vocês estão perguntando para a pessoa errada. Eu estou em New South Wales, eu não sei. Não, gente, brincadeiras à parte, eu realmente não sei. Primeiro, porque essas regras, né, estaduais de fronteiras, essas fronteiras estaduais, essas regras mudam, né, com uma frequência que é impossível acompanhar, já começa por aí. E segundo, porque não tem diretamente um vínculo com a imigração, não é? Então, é uma questão realmente de regras estaduais.
Pelo que eu entendo, não tem problema nenhum vocês irem para lá desde que vocês se sujeitem a fazer quarentena, e eu entendo que a quarentena paga nesse momento. Então, não é uma questão de não poder ir, mas sim uma questão de ter que fazer quarentena. Esse é o meu entendimento, tá? Mas eu não saberia dizer. Eu teria, se a gente tiver uns minutinhos, eu tento encontrar né, a informação, mas mesmo que eu dê uma O, informação hoje, prin- talvez amanhã esteja diferente. o ideal é sempre faz um Google, busca, que ali no próprio site do governo, ali do estado, você consegue achar todas as informações. É o que eu sempre indico, porque cada dia é uma informação nova, não é verdade? Tem Exatamente, uma exatamente. outra. Se colocar travel, né, travel borders, international borders, travel restrictions, tudo isso vai aparecer o link de cada estado. Tem que ir no link de cada estado para entender as regras. Não tem né, não tem um website que coloque todas as regras, né, num local só. Sim, tem uma outra pergunta. Após aplicar a nomination, podemos viajar para o Brasil enquanto o visto não foi granted? No caso, seria 190 em Victoria. Tá, eu sei de quem vem a pergunta. Na verdade, a nomination, não é? Ela é um processo anterior a um convite. Estamos falando de uma nomination a um skilled visa. Estamos falando, na verdade, de uma state nomination application e a pessoa ainda não foi convidada. Não é uma questão do momento em que a pessoa está do processo, mas sim qual é o tipo de visto que a pessoa tem. Não é? Então, se a pessoa tem um visto válido que permite, não é que ela saia e retorne, no processo de skilled visa, não é isso que vai interferir. A única questão é, claro, se a pessoa aplicou para uma state nomination e, na sequência, não é a state nomination é aprovada, o que nesse caso eu tenho certeza que vai ser, e depois disso você tem um prazo para então dar entrada no visto em si, não é? Quando você entra com o visto, aí nesse caso tem que estar aqui para ocorrer a emissão de um bridging visa. Então, tudo vai ser uma questão de prazo, mas depois do convite temos aí pelo menos 60 dias para dar entrada no processo em si. Então, Tá, não é uma questão de qual etapa do processo estamos, mas sim, né, quais são os planos de viagem dessa pessoa e também, claro, qual é o visto que a pessoa tem. tá. Legal. Tem uma. Hoje eu estou bombardeando de perguntas, viu? Tem Não. uma outra pergunta. Bom, na semana passada a gente teve a notícia sobre o trabalho full-time para os international students, né? Uma coisa extremamente nova que eu nunca vi, graças a Deus. Você acha, primeiramente, que isso é para todas as áreas mesmo? Porque não tem nenhuma informação oficial ainda, pelo menos no site da imigração, algo do tipo. É para todas as áreas ou vai ser só para algumas, como foi para o hospitality? Qual que é a sua opinião sobre isso? Então, se a gente vê a transcrição, né, obviamente, do discurso, a transcrição de onde isso surgiu, ele se refere, né, obviamente, o primeiro-ministro se refere aos setores, né, críticos, os setores, né, de necessidade nesse momento. A atualização, sim, você está correto, Vitor, não houve atualização no sentido de dizer que todo mundo pode trabalhar sem limitação. O website da imigração, o que eles fizeram foi apenas inserir um novo, né, setor na parte de supermercado, logística, distribuição. Mas não houve ainda essa atualização e não tem nenhuma informação oficial sobre a liberação geral. Então, Tá. né, teremos que esperar para ver, mas eu acredito que não seja para todos. Eu espero do fundo do coração que seja, mas honestamente, eu acho que não. Eu acho que eles vão liberando setor por setor. Vamos ver, esperar para ver, mas não é oficial, não. Bom, vamos ver o que eles vão falar, né? Certo. Tem uma outra pergunta sobre o visto 485. Também houve mudanças, né? Eu queria saber se você pode explicar um pouquinho para o pessoal quais foram essas mudanças. É sacanagem com a gente, né? Eu fico me perguntando, poxa, o pessoal vem, né? O ministro de Imigração vem e larga as informações e depois deixa a gente a ver navios, não é? Até porque eu trabalho com a legislação de imigração. Enquanto a legislação não for atualizada, enquanto, obviamente, eu não tiver qualquer instrumento legislativo ou algo nesse nível atualizado, eu não consigo dar a certeza que os meus clientes buscam obter quando conversam comigo. Então, é muito difícil. O que, na verdade, foi divulgado, não é? É que, claro, o 485 teria um aumento de prazo, isso já foi efetivado, tão logo foi divulgado, já começou a acontecer, não é? Então, na vertente Graduate Black, ao invés de 18 meses, 2 anos, e na vertente do Master by Coursework, 3 anos. Então, isso já começou a ocorrer, mas houve também uma divulgação no sentido de que para pedir o Graduate Visa não haveria necessidade da indicação, né, da nomeação
em uma ocupação da lista MLT-SSL, que é a lista de demanda federal. Então, hoje, para quem não faz Higher Education, para quem não estuda Higher Education, para ir pela vertente Graduate Work, a pessoa pode fazer um VET ou Higher Education, claro, e a pessoa precisa um Skills Assessment positivo na ocupação que está na lista MLT-SSL, e ela precisa estudar 2 anos de cursos diretamente relacionados à ocupação que elas nomearam. O que eu fico, né? O que eu entendo dessa, ou quais são as ramificações dessa divulgação, né? Que eu consigo prever. Ou não vai haver a necessidade de nenhuma indicação de nenhuma lista, o que nesse caso me leva a acreditar que todo mundo que estudar um VET de pelo menos 2 anos vai poder então aplicar para um Graduate Visa, na vertente Graduate Work, ou eles podem estar se referindo ao fato de que outras listas, como a Short Term, ou mesmo a ROL, se a pessoa conseguir um Skills Assessment nessas ocupações, elas poderão, então, também seguir com a possibilidade de Graduate Visa, ou eles podem simplesmente, né, determinar que não há a necessidade de uma indicação na lista, de uma nomeação a uma ocupação numa lista, mas ainda assim pode haver a necessidade de Skills Assessment. Então, eu não sei exatamente o que vai ocorrer. A efetivação disso é 1º de julho. Então, até lá, claro, né, teremos mais informações. Mas a sensação que eu tenho é que eles começaram a soltar informações que a gente estava esperando para escutar, que é o que a gente, né, vem martelando aí há muito tempo, que é o que a gente vem prevendo há muito tempo. Mas aí veio essa onda de Covid que, claro, né, mais uma vez congela tudo, e o foco é, claro, né, na necessidade imediata de resolver aí outras questões mais importantes. Então, acredito que logo teremos mais informações. Eu estou positiva quanto a essa mudança. Então, a mudança de julho ainda não há certeza de nada, temos que aguardar. Mas houve a mudança também do tamanho, né, do 485, que o mestrado isso agora já for... Isso já foi efetivado, tá? Isso já está ocorrendo. Então, quanto a isso, com certeza, né, não tem mais o que se discutir, mas em relação a outra mudança, sim. Aliado a essa, né, também houve a divulgação de pessoas possivelmente sponsoradas. Claro que a gente vai fugir um pouquinho do tema, mas, né, pessoas sponsoradas em ocupações na short term, na STSOL, também teriam um possível caminho à residência através das empresas, né, da mesma forma que hoje apenas aqueles na MLT-SSL têm. Essa também foi uma informação que foi liberada, mas não houve maiores definições quanto a isso. Mencionaram os setores de Hospitality e Health, não disseram que seria de forma geral, mas eu estou torcendo que haja, né, uma consolidação das listas, enfim, algo similar ao que tínhamos antes de abril de 2017. Tem uma pergunta que todo estudante sempre tem dúvida, principalmente agora com essa mudança de dezembro, do tamanho do 485, né? É que, antigamente, cidades regionais, quem fazia um mestrado, por exemplo, tinha 3 anos do 485, certo? E cidades como Sydney, Melbourne, Brisbane, tinha 2 anos do 485, né? Agora foi aumentado, então, de Sydney, grandes cidades também, para mais 1 ano. Só que, né, na regional, com esse 1 ano extra, agora ficou 3 anos na regional mais 1 ano extra, ou fica somente os 3 anos também, como Sydney e Melbourne? Na verdade, assim, o 485 ele nunca aumentou, né? Então, o que eles disseram foi, se você fizer, né, obviamente, se você trilhar esse caminho de Higher Education, dependendo de onde você vai estudar, você pode aplicar por um novo 485 de mais 1 ano. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Trancou, Vitor, você. Quero saber se o pessoal está me ouvindo. Se alguém puder só dar um ok, eu agradeço. Mas, só para eu não ter que recapitular. Mas, bom, retomando aí. Vitor, você está aí? Tô aqui, tô te ouvindo, Tá. Eu não sei se o pessoal estava Tá, me ouvindo. eu tô te ouvindo perfeito. Obrigada, ótimo. Gente, obrigada, Cacau, obrigada pelo... Eu acabei lendo aqui o que vocês estão escrevendo. Obrigada, gente. Obrigada pelo carinho, de coração. Mas, enfim, retomando aí, eu fiquei só com medo que vocês perdessem a linha de raciocínio. O 485, ele nunca teve essa duração ampliada, né, dependendo de onde vocês estão estudando. O que ocorre é que o 485 hoje prevê um novo 485. Então, a pessoa, nessas circunstâncias, ela podia aplicar para um novo 485 de 1 ano ou 2 anos de duração, dependendo de onde a pessoa estudar, né, o curso a nível superior.
Então, isso não mudou, porque isso já é uma mudança a nível legislativo, não é? Então, essa nova aplicação, ela permanece a mesma. Mas é importante que vocês entendam que não é que o 485 estudando numa regional já vai vir de um período mais longo. A pessoa, né, se ela permanecer em área regional, naquelas áreas regionais, no 485 inicial e não conseguir nada, que é o que a gente luta para que vocês consigam, aí, nesse caso, a pessoa poderia fazer uma nova aplicação. Entendi. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem agora, Ju? A Eu estou internet lá tá escutando dando você umas bem, Vitor, só a oscilações. imagem. É a imagem que fica, parece que fica baixando, mas escutar eu tô. Ah, então tá bom. Tem uma outra pergunta aqui. Na sua opinião, tá? Quais são as principais tendências de migração, considerando com a recuperação da economia da Austrália para 2022? O que você acha que vai vir de coisa boa para todos os international students aqui? Tá. Eu acho ótimo. Eu acho ótimo quando vocês, né, me colocam contra a parede aí. A minha opinião. Vai que eu tô errada, né? Enfim, vamos lá. Mas, Vitor, deixa eu só fazer um parênteses, porque eu vi que alguém colocou aqui que não entendeu muito o que cliquei em relação ao Graduate Visa. Eu acho que não custa eu retomar para a gente ir para o outro item. Pode ser? Pode ser, perfeito. Pode ser? Tá. Então, o que eu expliquei foi o seguinte. O que houve, né, aí nas mudanças de novembro de 2019 não é a possibilidade de pessoas que fazem a higher education em área regional, e aí tem uma classificação do que é regional, mas grandes centros e mais regional, que a pessoa teria um graduate visa de uma duração maior. Mas não, o que é importante que vocês entendam é que não é terminou o curso, aplicou para um graduate visa e ele já vem com essa duração mais longa. A pessoa aplica para o graduate visa na duração que ele tem, no caso, né, hoje bacharelado é uma duração, mestrado, coursework, pesquisa é outra e doutorado é outra. Então, a pessoa aplica para o graduate visa e ela tem a possibilidade de, ao final desse graduate visa, aplicar também para um segundo graduate visa. Então, um segundo 485, se a pessoa permaneceu na regional ao longo do primeiro 485. Então, colocando aí em termos práticos, hoje a pessoa fez um mestrado, coursework de 3 anos, um mestrado de 2 anos, coursework, ela tem um graduate visa de 3 anos aprovado. Se ela estudou numa grande regional, se nada aconteceu para ela dentro desses 3 anos e ela permaneceu lá, ela pode pedir um segundo graduate visa de mais 1 ano de duração. Então, não é que a duração vem, né, direta por um período maior, até porque para que a pessoa tenha direito ao segundo, ela tem que ter permanecido na regional. Uhum. Legal, espero que não sei se claro. ficou claro, se vocês puderem confirmar. Mas vamos lá, vamos entrar nas tendências então, né, Vitor? Por favor, vamos lá. Então, é um pouquinho difícil falar de tendências. Eu acho que temos aí uma variação, né, de regras e ideias, enfim, como nunca antes visto, né? Então, é claro que a gente sempre teve mudanças, lógico, de tempo em tempo, revisões dos programas de imigração, mas não mudanças tão rápidas, né? Então é um pouquinho difícil a gente falar de tendências, tá? Quem me assiste, quem me acompanha, sabe que eu sou extremamente positiva. E muitas coisas que eu venho falando há 2 anos, graças a Deus, estão se concretizando, tá? A minha visão, né, sendo bem cartas na mesa, enfim, né, preto no branco, eu acho que o Skilled Migration vem perdendo força, a gente já sabia disso antes mesmo da pandemia, e principalmente dentro do Skilled Migration, o Skill Independente, que é um 189, né, a chance de obter um convite através desse visto é uma chance pequena, até porque tem outros programas dentro, tem outras divisões do 189 que talvez, né, comam aí parte desses convites, enfim, que a imigração emite. Tem uma vertente específica do 189 para neozelandeses e tem uma discussão de ter algo similar a ser feito para ingleses também agora, a partir desse momento, tá? Então, 189 não é um visto que eu coloco todas as minhas fichas hoje, mas obviamente é algo que está sempre ali. Se a pessoa tem condições de tentar, obviamente ela vai tentar.
O Skilled Migration, pensando nos estaduais regionais, né, o estadual 190 territorial e o regional 491, ele só vem crescendo e com certeza o 491 ele ganhou, né? Ele tem uma importância aí, assim como o 190 também, né? Nos estados e territórios de maior necessidade também vem crescendo bastante e o índice de sucesso é muito elevado, tá? Acredito eu que os critérios dos estados para o visto 190 e para o visto 491, eles mudam de acordo com a quantidade de pessoas interessadas, não é? Naquele visto, naquele estado. Então, por exemplo, o New South Wales, isso foi uma mudança ruim que a gente teve no início desse ano, não é? Até o final do ano passado, o New South Wales não tinha nenhum requerimento de experiência profissional para o 190. A partir do final do ano, né, desse início de ano, eles então começaram a inserir o requerimento de 3 anos de experiência profissional para determinadas profissões para o 190. Isso afetou muitos dos meus clientes. Clientes que estavam com toda a estratégia já montada não vão mais ter essa possibilidade de conseguir. Por que isso, não é? Ou porque não tem tanta demanda assim, eles querem dificultar o número de pessoas demonstrando interesse, não é? Ou porque simplesmente eles têm muita gente, eles querem selecionar aqueles, né, de maior qualificação. E às vezes a pontuação, ela não acompanha necessariamente aqueles que têm mais experiência, né? Então pode ser um olhar, né, do Estado em relação a isso. Então, o Skilled Migration, ele vai continuar com essa variação. Não acho que o programa em si vai ter grandes mudanças, tá? Honestamente, eu não acho. Eu acho que tudo permanece mais ou menos como está. Do ponto de vista de incentivos, o maior problema que temos hoje é, claro, a escassez de mão de obra. Então, como eu sempre falei e vou continuar falando, o programa, né, Employer Sponsor, acredito eu que vai ganhar mais força ainda, porque o sponsor é o único visto que quando a pessoa... Não é o único, né, mas é o visto onde a pessoa que consegue ele, ela vai estar atrelada a uma empresa, ela vai estar empregada na área e, portanto, claro, não é, ela já vai estar colocada aí no mercado de trabalho, o que significa que a tendência é ela continuar, não é? Então, eu acho que, de forma resumida, o Skilled, eu acho que ele permanece mais ou menos como está. Veremos em julho as cotas e tal, mas eu acho que não vai mudar muito, não. O Sponsor, acredito, né, que vai ter alguma facilitação aí para o caminho à residência para outros profissionais que hoje não têm essa possibilidade. Mas regionais continuam sendo tendência e isso não acredito que vai mudar. Tem até uma pergunta falando em skill do 190. No caso, a pessoa consiga aplicar para o visto 190, ela pode mudar de empregador ou não? Skilled Migration não tem a ver com empresa, não tem a ver com empregador. Portanto, né, qualquer visto skill 189, 190, 491, independentemente, claro, existe um caminho a ser trilhado até conseguir o convite, mas uma vez que você deu entrada no teu processo de visto, não há nenhuma relação com o trabalho, nem permanência ou atuação na ocupação que você foi nomeado. Então, não tem problema absolutamente algum. Tem uma outra pergunta da Cacau. Todos os agentes falam que ir para regional, como engenheiro civil, é mais fácil conseguir o PR, não só com o sponsor. Ou tem outro caminho? O que você acha sobre engenheiro civil? É bem então, específica a pergunta. É que a competição, né, para engenheiros civis aqui em New South Wales, especificamente falando, ela é bastante elevada. É engraçado porque tem muito engenheiro civil que segue pelo caminho, né, do Construction Project Manager e a competição, nesse caso, ela já é muito menor. Então, às vezes, a gente tem que cuidar onde, né, o profissional se encaixa, às vezes se encaixa em mais de uma ocupação e a gente tem que avaliar as melhores possibilidades. Sim, ir para uma regional, obviamente, dependendo da regional, a chance de obter um convite, a chance é maior. Não há dúvida que sim. Né? South Australia, Western Australia, mesmo Tasmânia, continuam sendo locais de grande sucesso aí, né? De grande número sendo emitidos, o que é muito bom. A questão toda não é, claro, o perfil daquela pessoa que está em busca, né, de um convite, que está tentando um convite. Então, uma pergunta que eu sempre faço para os meus clientes em consultas, né, e que eu vou deixar aqui para vocês como dica, vocês estando em New South Wales, se vocês tiverem como único plano um Skilled Visa,
não há tanta razão para vocês permanecerem aqui, porque a competição é maior. Agora, se vocês estão abertos, não é? Se vocês estão interessados em colocação no mercado de trabalho, em experiência, estão abertos a entrar num sponsor e possivelmente ficar num sponsor por um tempo, até conseguir a residência, aí já é outra história, não é? Então, se for permanecer, né, com a ideia apenas de um skilled visa aqui, aí, claro, a gente tem que analisar na época a competição local para ver se vale a pena mesmo ou não. Tá, Legal. mas é desleal, né, a comparação, a competição aqui, por exemplo, e a competição em South Australia. É claro que a competição é menor e o índice de sucesso lá é maior. Mas, ainda assim, não significa que não há um caminho por aqui. E também, né, Vitor, só né, acrescentando, a gente não pode esquecer que tem as regionais de New South Wales, que o índice de sucesso ele também é bem elevado. Então, as pessoas têm que estar abertas e criarem uma estratégia que permita a elas, pelo menos, ir para uma regional de New South Wales, se for necessário. É legal que você falou sobre criar planejamento, né? Pensar, e cada caso é sempre um caso, não é verdade, Ju? Nessas mudanças, 2022, tendências, você acha que é um bom momento, então, para o pessoal montar um planejamento, um pathway ou algo do tipo? Você acha que está sendo algo bem positivo? Porque nos 2 últimos anos, né, ficava muita incerteza do que aconteceu ou o que estava para vir para acontecer. Com certeza sim, mas as pessoas têm que se perguntar quando é o momento certo, né, delas conversarem, pelo menos, né, comigo, né, com um agente de imigração, porque depende bastante do planejamento delas. Por exemplo, eu tenho muita gente do Brasil que o pessoal do Brasil continuou fazendo consulta ao longo da pandemia. Eu agradeço, né, pela confiança no meu trabalho antes de mais nada. Mas muita gente vem conversar comigo, por exemplo, agora para um planejamento de vir à Austrália só em janeiro de 2023. Nesse caso, a conversa está um pouco adiantada, porque a gente tem julho no meio do caminho, onde teremos atualizações com certeza. Então, eu sempre penso que o plano de imigração mesmo é interessante que a pessoa converse com um profissional dentro daquele ano financeiro que ela está planejando de fato iniciar. Né? E muitos planos de imigração, eles não iniciam de inglês, eles iniciam após um curso de inglês. Então, a conversa com a gente ela é sempre válida, né? Ela é sempre importante. Mas quando uma pessoa quer um caminho no sentido de para onde eu devo ir agora, sendo que a pessoa vai poder tentar um convite a um visto, digamos assim, não é no próximo ano, né? Eu tenho que avaliar quando que é o melhor momento de dar essa resposta para essa pessoa, tá? Entendi. A sensação que eu tenho, né, a minha visão, não é que se a competição já está, sempre foi alta, né, em New South Wales, em Queensland e Victoria. Se a competição sempre foi alta e permanece alta, né, a tendência é que quando as fronteiras, de fato, elas estão abertas, mas para estudantes, mas eu digo assim, abrir mesmo, né, o fluxo de pessoas entrando, estabilizar, né, nos moldes que tínhamos antes da pandemia. A competição só tende a aumentar, porque por mais que as pessoas tracem um caminho de ir para uma área regional, muitas delas, num primeiro momento, vêm para as grandes cidades. Então, é difícil a gente, né, achar que essa competição vai diminuir, não é? Porque ela deveria estar, de uma certa forma, sendo que os estados estavam quase todos, né? Todos estavam, agora estão quase todos fechados para quem está fora. É claro que a competição deveria estar menor do que sempre foi. Entendi. Não é? Então, a gente tem que cuidar um pouquinho com isso. Ao mesmo tempo, a tendência de ir para uma regional, ela é muito forte. Então, claro que tem muita gente que já está chegando em regional. Então, a gente tem que estar... Gente, é um constante aprendizado, é uma pesquisa infinita, não é? De possibilidades, é o uso dos nossos clientes como amostra. E bem ou mal, somos uma agência de imigração na Austrália, que eu me orgulho muito de fazer parte desse time, mas somos uma, então é uma amostra, não é? Então, a gente sempre tem que estar evoluindo nisso e vocês têm que estar abertos, não é? A fazerem mudanças caso sejam necessárias no meio do caminho. Então, um plano de migração não necessariamente ele é estático, né? Ele começa de uma forma e necessariamente você vai chegar no resultado final como a gente preveu no day one.
Não quer dizer, né? Então a pessoa tem que ter essa flexibilidade. Por exemplo, buscar escola que tenha mais de um local, sempre pensar em estudar algo que vai acrescentar para vocês acima de qualquer coisa, não é só escolher um curso para fins de imigração, algo que vai agregar, que vocês gostam de trabalhar, que vocês vão conseguir no final de uma trajetória de estudos fazerem uso de um programa que seja de sponsor, né, que muita gente não gosta porque é empresa, mas que se vocês tiverem que fazer uso desse programa, vocês vão estar felizes naquele trabalho. Então, tem regrinhas aí que deveriam ser aplicadas, né, para que a pessoa siga essa trajetória feliz e não fique naquilo, escolhi só pelo visto, e aí muda uma regra, eu não qualifico e a pessoa fica frustrada, não é? Eu sempre digo, despencou tudo, caiu o mundo, tem que ir embora da Austrália, pensar em Canadá, Nova Zelândia, o que não vai acontecer, porque a Austrália só vai melhorar daqui em diante, mas aconteceu isso, né? Alguma coisa que faça sentido na carreira e na trajetória dessa pessoa, tá? Então essa escolha é muito importante. E foi muito bom o ponto que você falou, que muitos estudantes, quando eles vão mudar para a regional, eles ficam com muito medo de começar uma vida nova, numa cidade nova, tudo novo, né? E tem muitas escolas que têm campus em Sydney, Melbourne, e também tem em Adelaide, em Perth. Então, se você fizer essa escolha, esse balanço entre uma escola que tem em ambas cidades, você fica mais tranquilo. Se der alguma coisa errada, você pode voltar. É muito inteligente. Com certeza. E a gente tem que pensar também nas regras estaduais para um visto skill, né, gente? Então, cada estado e território da Austrália tem um critério para nomear um profissional. Vamos supor, se lá o critério de WA, para aqueles profissionais que estão na lista, né, na graduate list de WA, o critério é 2 anos de estudo em WA, não adianta a pessoa estar na metade do curso e de repente, né, mudar para WA, porque ela pode perder o momento, ela não vai, pode ter vantagens, mas em princípio ela não vai cobrir a regra do estado. Então a gente tem que pensar sempre, né, quando a gente pensa numa mudança para outro estado, a gente tem que olhar para para o momento em que a pessoa se encontra da estratégia dela, e a gente tem que pensar que se ela fizer uma mudança naquele momento, se ela ainda vai atender aos critérios desses estados, porque se não vai, não adianta mudar. Então, esse raciocínio não é que simplesmente vou mudar para uma regional e vou ganhar a residência permanente, porque me disseram que eu vou para a Tasmânia, e chegando lá na Tasmânia, depois de 6 meses eu ganho a residência. Essa é uma lógica que não, né, não é real. Não é? Há um caminho a ser trilhado em absolutamente todos os estados e territórios, né? Eu vi aí o Luiz falando, bora para Darwin. Mesmo lá, né, no território do norte, mesmo lá, as regras não são tão simples assim de serem batidas. Então, a gente tem que entender qual é o momento da pessoa. Queensland tem como critério de nomeação trabalho full-time, oferta de trabalho full-time. Hoje tem algumas exceções para quem está num visto que permite esse trabalho full-time. Mas a regra de Queensland sempre foi que, né, de não nomear estudantes. Então, a não ser que a pessoa esteja numa estratégia em Queensland, chegar num graduate visa ou chegar num sponsor, não necessariamente Queensland vai ser uma opção. Então, a gente tem que pensar em tudo isso quando a gente traça uma estratégia, que não é nada fácil. Legal que você está falando de região, Ju. Tem uma pergunta aqui que é uma pergunta engraçada. A pessoa está perguntando, normalmente a gente tem muitas pessoas perguntando sobre isso. Qual é a cidade que você indica nesses últimos 6 meses que tem uma melhor chance hoje de conseguir a residência? Eu sei que cada caso é um caso, cada experiência e profissão é uma, mas na sua opinião, uma cidade que tem a maior possibilidade não só de visto, mas também trabalho, né, pessoas se acostumar com a cidade. O que você acha? Assim, vamos direto, né? Adelaide, ok, todo mundo, algumas pessoas já responderam aí. Mas existe, né, Luiz? O Luiz está acompanhando aqui. Mas existe toda uma lógica por trás dessa indicação, não é? Então, pensem só, né? Os fatores que a gente leva em consideração. Uma grande lista de demanda, então, né, uma lista de demanda que abrange diversas ocupações, se eu não me engano, em torno de 500. A gente tem também em South Australia regras que incluem tanto aqueles que se graduam, de forma geral, tá, gente? Tudo de forma muito geral aqui hoje. Tem regras que incluem aqueles que estudam lá e também aqueles que trabalham lá. Então, como a gente tem eu tenho muito clientes, nós temos, né, casais,
não é um estado que necessariamente vai privilegiar apenas aquele que estuda. É um estado que a gente muitas vezes consegue criar uma estratégia para os dois ao mesmo tempo. Um busca emprego, o outro, né, está estudando, claro, também está buscando trabalho, e a gente consegue unir essa estratégia. Um outro ponto que é importante aí, claro, é a cota. Né? Então, a cota de South Australia versus o número de interessados, que cada vez cresce mais, em relação à cota, é uma cota elevada na comparação com o WA, na comparação com a Tasmânia, na comparação com Queensland, não é? Então, quando a gente faz essa fórmula de cota, lista de demanda, critérios e, claro, o resultado que os nossos clientes vêm obtendo de pontuação não tão elevada e mesmo assim obtendo um convite, acaba fazendo com que a gente indique lá, tá? Mas não necessariamente é para todos, não é? Então, não adianta, cada caso é um caso. Profissionais de TI. Ontem eu fiz uma consulta bem difícil com um profissional mais velho e tal, mas assim, com super currículo, já foi selecionado para algumas entrevistas mesmo estando no Brasil, e ele quer vir para Sydney. Ele tem uma estratégia aqui, mas ele está muito assim, consciente no sentido de talvez fazer uso, né, do sponsor ao invés do skill, enfim, mas para ele o lugar é aqui, ele quer o crescimento profissional. Então, a gente tem que, né, tem que dosar tudo isso. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Quero dizer para vocês que regional New South Wales também é meu queridinho do momento, mas o problema de regional New South Wales é que não tem tantas escolas, então a maior parte das pessoas não é, ou é higher education, ensino superior, que daí é mais fácil de encontrar cursos, ou muitas vezes é o pessoal que já está no graduate visa que acaba mudando para lá. Sim, sim. Algumas regionais, New South Wales, a pessoa vai encontrar TAFE, então são cursos um pouco mais específicos também. Mas isso, qualquer dúvida, gente, pode bater um papo com a gente. A Information Plant está aqui. A Juliana com a Savvy Migration também está aqui. Fiquem à vontade, tá? Tem uma pergunta, Ju. Na verdade, não é uma pergunta. Ela está aqui falando sobre justamente o que você falou sobre regional, que muitas vezes não é todo mundo tem medo, mas ela teve muita oportunidade também em regional e hoje está super bem. Muitas portas abriram para ela. Obrigado, Jéssica. Com certeza, gente, não há dúvida. Também é um preconceito, né, no sentido de que regionais as pessoas não terão o mesmo sucesso que tem aqui. Com certeza isso não é uma verdade, não é? As pessoas estão tendo muito sucesso e considerando que o custo de vida é menor, considerando, claro, né, que às vezes a competição é menor, enfim. Então tem várias vantagens aí. Não há dúvida que essa é uma tendência e vai permanecer por muito tempo. Mas as pessoas têm que entender que não é simplesmente ir para uma regional que, né, a trajetória de visto se torna mais fácil. Todos os vistos skilled, eles têm os seus próprios critérios que não vão mudar de um local para outro. A regra do estado pode ser mais fácil ou mais difícil. E se a gente pensar na regra, por exemplo, de South Australia, para nomear um profissional, não necessariamente é uma regra fácil ou curta, né? Pensando em espaço de tempo aí, de ser batida. Tem gente que para chegar a cumprir esse requerimento de South Australia precisa ter trabalhado lá 2 anos, não é? Então, assim, não necessariamente vai ser rápido, mas tem pago esse esforço, né? O índice de sucesso dos nossos clientes é muito elevado por lá. Ju, tem uma pergunta da Fernanda aqui. Ela falou assim: desculpe, mas não entendi o que você falou sobre historicamente Queensland não dar visto para estudante. Como assim? Nem mesmo para partner que trabalha full time? Então, se vocês olharem as regras de Queensland, eu convido vocês a darem uma olhada, não é, no website de Queensland e procurar pelo State Nomination Criteria de Queensland. Vocês vão perceber que, né, a regra hoje é trabalho full-time e não é uma questão de aceitar trabalho pro rata, como algumas validações, enfim, ou outros vistos aceitam. Então, Queensland pede trabalho full-time, para o regional pelo menos 3 meses, para o estadual pelo menos 6, mais uma oferta de 12 meses full-time, independentemente do 190 ou 491. Se até entrar, né, até a gente ter esse relaxamento de trabalho para alguns setores, ou mesmo visto 408 da pandemia, até termos isso, nas perguntas mais frequentes, mesmo no webinar que eu tive, né, a oportunidade de participar com Queensland há mais ou menos 1 ano e meio atrás, eles eram bem claros no sentido de que eles queriam
permissão. Eles queriam pessoas que tinham trabalhado full time e nas perguntas mais frequentes eles colocavam que eles não nomeavam estudantes. Tá? Mesmo se fosse partner, mesmo se fosse alguém como dependente trabalhando full time, eles diziam que eles não nomeavam. Agora, né, e eu digo para vocês que isso deve ter mudado a gente não está todo dia checando, mas deve ter sido uns 3 meses atrás, eles colocaram uma observação nessas perguntas mais frequentes que, dependendo da situação, se a pessoa tem um visto, né, ou uma possibilidade de trabalho full time, ou porque trabalha nesses setores, que eles podem vir a considerar. Mas isso é uma informação nova, tá? Eles sempre disseram que não, tá? Que eles não nomeariam aqueles que não têm permissão, um visto específico, né, com permissão de trabalho full-time, mesmo, infelizmente, os dependentes. É uma questão de tentativa, né? É uma questão de tentativa. Se houver uma possibilidade de tentar, temos que tentar. Eles vão fazer essa triagem e se não acontecer, não aconteceu. Não é, mas leiam essas perguntas mais frequentes do 190 e do 491 que vocês vão entender o que eu estou me referindo, se é que não mudou de ontem para hoje. Ju, a gente faltam uns 8 minutinhos ainda para a live, então, gente, se eu não conseguir pegar todas as perguntas, me desculpe, qualquer coisa manda para nós por mensagem que eu tento ajudar vocês, eu passo para a Ju também. Tem uma outra pergunta aqui. Você falou sobre as datas da mudança das regras dos estados e tal. Normalmente, quando são essas datas no ano? E qual será a próxima, no caso? Eu diria 1º de julho, né, início do ano financeiro, mas o que as pessoas precisam entender também, o que vocês, né, gente, precisam entender é que essas regras podem mudar sem aviso prévio. Não, o Estado tem total autonomia para isso. Então, por exemplo, no New South Wales mudou, não é, conforme eu expliquei para vocês, o requerimento de tempo de experiência para algumas profissões. Eles podem tirar esse requerimento, colocar em outras a hora que eles quiserem. Então, é uma questão de ficar atento a isso. Mas, de forma geral, né, a gente tem o Federal Budget, que obviamente tem todos os anúncios em relação ao plano de imigração para o ano seguinte, para o ano financeiro que vai iniciar, a distribuição de cotas, né, por tipo de visto e também, claro, dentro do skilled por estado. E nessa divisão de cotas, os estados se programam para focar em mais profissões ou menos profissões, que eu acredito que tem muito a ver com a cota que eles recebem. Não é? Então, início do ano financeiro, com certeza, é uma época de mudanças. Então, sempre em julho acontece, com certeza, mas isso pode acontecer durante o ano, dependendo do estado. Qualquer momento, exatamente. Tá. Tem uma pergunta da Keila aqui. Ju, e a opção de Bachelor ou Master em Queensland, com a possibilidade de aplicação para o 491, listando qualquer occupation da lista geral, no caso. Só pedem 3 meses de experiência no 485 para aplicar o 491? O que acha? Hoje o critério não é com... tem alguns casos de mestrado por pesquisa, doutorado, que não entra no que eu vou responder, mas de forma geral, sim, o requerimento hoje de Queensland é 3 meses de experiência em área regional e também uma proposta de trabalho de 12 meses full-time numa regional para o 491. Hoje é essa a regra. Legal. Né? Sempre lembrando, né, gente, que eu preciso colocar isso, né? As pessoas confundem muito, né, muito a regra de validação profissional com a regra do Estado. São coisas completamente diferentes. Ou seja, um chefe de cozinha que estudou em Gold Coast e que termina o curso e é uma carreira nova para esse profissional, ele vai demorar pelo menos 1 ano depois do curso que ele estudou, não é, para validar a profissão para fins de Skilled Visa. Se a regra do Estado é menor do que isso, não importa. Ainda assim, ele vai ter que cumprir 1 ano a validação e aí, claro, se Deus quiser, ao mesmo tempo, ele já vai atender aos requerimentos do Estado. Mas tem os critérios dos órgãos para validar a profissão, né, no que a gente chama de Skills Assessment, que, nesse caso, de novo, não tem absolutamente nenhuma relação com o que os estados colocam. Pode ser similar, mas uma coisa não invalida a outra. Sim. Gente, tem mais alguma outra pergunta? Eu estou vendo aqui que o Luiz Henrique está perguntando sobre o ano financeiro. O que você espera para nós imigrantes? Vai ter coisa boa aí para nós? Gente, só pode ter coisa boa, né? Depois de tudo aí que a gente amargou, que vocês amargaram nesses últimos 2 anos, se não tiver coisa boa,
eu não sei o que vai ser, né? A Austrália é muito restrita, né? Eu não vou trazer polêmicas aqui para essa live, mas a Austrália é muito restrita, não quer dizer que a gente concorde com todas as políticas, mas eles trabalham muito bem, é claro que tem a influência política nisso tudo, mas eles trabalham muito bem no planejamento, né? No sentido do que eles precisam, e já ficou evidente já no ano passado, no ano anterior, é mais evidente do que nunca a escassez de mão de obra, e eles já colocaram, não é, que até 2024, 2025, né, o índice de imigrantes aí, enfim, a imigração deveria estabilizar. A única forma disso ocorrer e deles retomarem todo, resgatarem, né, o setor estudantil, as agências, né, como a Information Planet, a única forma é, obviamente, mudar alguns programas de forma a incentivar o retorno de estudantes e a permanência de skilled workers na Austrália. Se isso não acontecer, essa fórmula não vai fechar. Então, eu não consigo entender como a Austrália vai levar essa situação se não houver, né, se não tivermos essas mudanças. Então, eu estou positiva. Né, eu acho que o ego da Austrália é um pouquinho elevado e as pessoas, mesmo a Austrália sendo difícil, as pessoas continuam querendo vir, e foi isso que aconteceu mesmo nesses 2 anos. Eu não sei se o retorno vai vir anyway, mesmo sem esses incentivos, mas eu acredito que não, tá? Então, eu tô bem positiva, bem confiante aí que quem se planejar, quem criar uma estratégia, né, bem desenhada, vai chegar no seu objetivo, né? Dentro desse prazo aí, vai até 2024, 2025. E preciso elogiar todo mundo que está aqui na live. Eu vi várias pessoas que eu conheço, agradeço os elogios, os recados. Vocês sabem que vocês têm um local especial aqui, um lugar especial no meu coração, todos vocês. Mas eu queria dizer que elogiar o pessoal, porque, olha, o pessoal tem se programado bem, né? Tem desenhado um plano de migração bacana, tem procurado a gente, né, com prazo ideal. As pessoas têm estado abertas a mudanças de carreira, a mudanças de estado, têm contribuído, têm vindo para as consultas estudando algumas questões básicas aí, né, que elas precisam saber antes da consulta. Então, só elogios aí, né, a vocês, né, Vitor, por trazer informações para o público e para todos vocês que estão atrás de informações. Às vezes os clientes me perguntam uma coisa que eu nem sei a resposta ali na ponta da língua, me faz pesquisar, eu já descubro alguma coisa nova, então é um ciclo, né? Todo mundo se ajudando nisso. Sim, sim. E também por tudo que todo mundo veio passando, né, nesses 2 anos. Melhora a situação, vem o Covid de novo, melhora a situação. Então, acho que todos nós somos vitoriosos aqui, querendo ou não, né? Gente, com certeza. Só de sobreviver, né, ao Covid, já somos todos vitoriosos. Com certeza. Não é? Então, mas foi muito legal, muito legal estar aqui. Gente, muito obrigado pela presença de todos hoje. Me desculpe, eu tive algumas mudanças na internet aqui, não estava 100%, mas eu espero de coração que todo mundo consiga clarear um pouco a mente de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode vir no Information Planet falar conosco, a gente está aqui de segunda a sexta. Seven Migration, parceria, estão sempre ajudando todos os nossos estudantes, pode contar com a Ju e com todos da Seven Migration. E sintam-se à vontade de entrar em contato conosco pelo Instagram, vir aqui no Office, nós já estamos no Office, podem ficar tranquilos, todos os estudantes ficam, mas vocês já estão trabalhando? Estamos, gente, estamos aqui, está tudo normal. E muito obrigado, Ju. Eu peço desculpa que eu ainda não estou presencialmente, mas em breve, mas é só por uma questão de proteção da minha pequena por hora, a gente tem que se proteger da maneira que dá, mas logo estamos aí conversando cara a cara novamente. Obrigada, gente. Obrigada, Vitor. Obrigado, Ju. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Obrigada.